coisas que a gente acaba vendo. Ou você casa, né? No caso da Karen, né? Aí ela casa e ela é abduzida, né? E vem aqui e cai de paraquedas, tá certo? Mais ou menos, não é? Sim. Ou você vai porque tem uns amigos, ou porque você salva, ou porque é perto da sua casa. E aí nós temos o que nós temos da igreja local e igreja espiritual, certo? A igreja local é a igreja da qual nós temos processos administrativos. Isso chama mordomia. E isso é muito importante. Vocês vão falar mordomia, em termos teológicos, nós chamamos isso de economia. Ok? Economia para teologia, nós não usamos também só mordomia, usamos ecologia, que são os papéis que nós exercemos. Toda vez que vocês falam economia do Espírito Santo, economia é o papel, é esse cuidado, essa gestão que nós temos, ok? Então, a igreja local, ela tem a mordomia de administrar essa igreja. E nós temos a igreja espiritual, é que não importa o que você faz. Portanto, se hoje eu, Susan, hoje eu estou na igreja Vida Nova, eu tenho quase certeza que eu não vou morrer nessa igreja. Eu estou momentaneamente nessa igreja. Um dia Deus vai me levar para uma outra igreja. Mas, eu vou dizer para vocês, enquanto eu estou aqui, eu tenho que respeitar a mordomia, a administração dessa igreja. Certo? Eu estou na igreja Vida Nova. Mas, dentro do corpo de Cristo, eu sou da igreja eterna de Cristo. Em que não importa povos, línguas, raças, etc. Porque importa o que é salvo. Mas, como nós estamos na mordomia, nós não podemos ter caos. Porque Deus, todos aqueles que têm aula comigo sabem que Deus é Deus de ordem. Deus fez o domingo em 7 dias, desculpa, em 6 dias. Deus faz números perfeitos. Deus é um Deus de ordem. Que Deus mais obsessivo compulsivo para falar até quantos metros tinha que ter a cortina. Deus é um Deus de ordem. E nós esquecemos isso, fazemos caos. Nós fazemos do doxo, o caos, porque nós colocamos Deus a mim e não eu ao que Deus quer, certo? Então isso é muito importante. Então Deus não é um Deus de caos. E, portanto, eu quero perguntar para vocês, o que vocês sabem da igreja local que você frequenta? O que é o sistema presbiteriano? Estela. Tudo bem, isso é o que nós professamos como fé. Mas administrativamente, qual a diferença dela com outras igrejas? Presbitério. Presbitério é consequência. Hã? Atendi os taiwaneses. Não, presbiteriano não tem nada a ver com isso. Só aqui, assim. Não, isso é o público-alvo. São coisas diferentes. Nós temos que respeitar a cultura. Nós temos igrejas público-alvo. Isso é muito importante, respeitar a cultura e cosmovisão de um país. Ou do povo que você quer atingir. Senão você estupra emocionalmente uma pessoa. Eu não posso colocar o russo e o ucraniano na mesma sala para cultuar enquanto nós não trabalharmos perdão. Então, cultura e cosmovisão é super importante no respeito. O que eu quero dizer é administrativamente, nós temos um sistema que nós temos que respeitar. Certo? Acho que assembleia, depois Assembleia, exatamente. O que nós temos? Isso chama-se mordomia, economia. Então a igreja local, a igreja presbiteriana, é diferente da igreja batista, diferente das igrejas assembleianas e é diferente das igrejas, por exemplo, as igrejas congregacionais. Mas, espiritualmente, nós somos unidos. Ok? Então, por isso que hoje, se eu estiver um dia eu estava na Itália, estava em Veneza, pleno domingo, estava eu, a Leru e a minha mãe. O que nós vamos fazer? O meu italiano é perfeito, né? Fomos lá, andamos pelo hotel, achamos uma igreja. Era uma igreja evangélica, a única que eu consegui achar. Entramos lá, me pedi bulhas. Mas eu me senti em casa, porque eu estava lá por causa do todos. Por causa disso. Tá?
Isso é igreja universal. Então, se um dia você estiver em algum lugar, você vai encontrar a igreja espiritual. Mas quando você está dentro da igreja, por que você quer entrar na igreja? Você tem que entender a administração dessa igreja e respeitá-la. Desculpa, vou falar bem feio. Minha igreja tem aos montes. Se não ficar feliz aqui, vai embora. Você entendeu? Porque você tem que respeitar onde você está. E por que a gente tem que respeitar? Porque tem uma ordem administrativa, senão fica um caos. Por que você pega o seu filho, que você tanto ama, e você vai, se a escola é Piaget, se a igreja é Montessori, desculpa a escola, ou se ela é construtivista, por que você faz tanto esse trabalho de fazer isso para o seu filho? Porque você quer entender como é o sistema daquela escola, não é verdade? Você pesquisa, você vai ver, faz entrevistas, né? E você não é obrigado a colocar seu filho no lugar. Não concorda comigo? Tá? Porém, seu filho tem amigos. Isso não impede você o quê? Frequentar aquela casa, aquele círculo. O que você não pode fazer? É impor que uma igreja presbiteriana torne batista e uma batista se torne congregacional. Vocês entenderam? Isso que é importante, tá? E eu sempre brinco que a gente tem que respeitar a cultura, a cosmovisão daquele lugar. Não importa a língua, se você fala inglês, português, mas a cultura e principalmente a administração daquela igreja, ok? Então, a Igreja Batista Assembleia Congregacional, mordomicamente ou economicamente, funciona o seguinte. As igrejas episcopais são igrejas anglicanas. Elas são derivadas da igreja católica, ok? Então, a igreja anglicana, ela tem o bispo. E o regente é a rainha, que agora é o rei Charles, tá certo? The third, tá? E o bispo, por isso que você tem o arcebispo de Canterbury. E aí você tem os bispos. E o sistema é monárquico, porque ela segue a igreja. Então, por isso que o Anderson hoje, ele é anglicano. Nos Estados Unidos chama-se episcopal, é a mesma coisa. E a mesma regência, porque na igreja, uma vez que os Estados Unidos brigam com a Inglaterra, não pode ser anglicana. Como é que ela vai prestar honras ao rei Charles, certo? Então ela se tornaram episcopal. Tudo bem? Ok. A igreja, a Assembleia de Deus, é um modelo similar. Por isso que você tem tantos bispos. Bispo não sei o quê, da casa não sei aonde, não sei o quê. Eles funcionam também desta maneira. Ou seja, ele também é uma igreja monárquica. Monos, de único, arcos, de única raiz, monárquica, ok? Um pouco de grego, um pouco que eu sei, estou gastando aqui. E assim, você tem vários ministérios, mas todos reportam a isso. O poder é concentrado, ok? Não estou falando da profissão de fé, estou falando de administração. É importante vocês entenderem isso. Tá bom? As igrejas congregacionais é isso daqui. É uma baderna. Nós brincamos que é uma igreja caótica. Quem levanta fala, aquele que tem aleluia, irmão. As igrejas pentecostais são isso, só que elas são muito diferentes. Porque as pentecostais o pastor é lei. Então é como se fosse isso daqui. E elas se reúnem dessa maneira. Tá certo? Então, não digo que as igrejas todas pentecostais são ruins. As igrejas da Assembleia de Forma de Deus também são de uma forma pentecostais. Mas elas são mais organizadas. Tudo bem? As congregacionais, elas são um pouco mais confusas. Porque elas não têm um líder específico, é uma coisa mais confusa. Mas eles têm uma organização, o quê? Longitudinal. Tudo bem? Ok. E as igrejas batistas, elas são núcleos separados. Que se reúnem e elas têm uma convenção. Mas cada igreja é autônoma, ok? Cada pastor decide, cada assembleia. Na igreja batista, a assembleia é a coisa mais importante de cada igreja, regida pelo pastor. De uma certa forma, é como se nós fôssemos pequenos países europeus, tá certo? E elas se reúnem, por isso que nós chamamos de South Baptist Convention. Vocês já ouviram falar da Convenção Batista do Sul, ou as convenções, que são as igrejas se reúnem e elas são totalmente independentes. Tudo bem?
A igreja presbiteriana, ela funciona, finalmente ela funciona de baixo para cima. É o que nós chamamos do modelo americano democrático de ser. A igreja presbiteriana influenciou a forma como os americanos regem as suas coisas. Como é que é feita a igreja presbiteriana? Que na verdade começou aonde? Na Inglaterra. Não começou nos Estados Unidos, tá bom? Começou no século XVI. Temos a grande figura do John Knox, que foi um dos grandes pregadores da Escócia. E a igreja escocesa é a igreja mais importante, da qual deriva a igreja presbiteriana. Nós temos o sistema presbiteriano, só que nós temos a confissão reformada, que começou com Zwinglio ou Calvino. Deu para entender? São coisas diferentes. Uma coisa é administração e a nossa profissão de fé. Tá certo? Tudo bem? Ok. Então, a igreja presbiteriana, ela começa com povos que se reúnem e elegem diáconos, elegem presbíteros. Nós temos dois tipos de presbíteros: os presbíteros regente e os presbíteros docentes. Todo presbítero tem ou a função de ser regente ou de ser docente. O único que tem dois cargos é o pastor. Então, nossa pastora, os pastores são regentes, porque eles regem. A palavra reger. Regina, no fundo, é rainha, certo? Regis. Ela rege, essa palavra latina. Enquanto que os docentes têm a função de ensinar. E a igreja presbiteriana é uma igreja extremamente fiel à palavra no contexto de administração e no ensino. Esse é o forte da igreja presbiteriana. Por isso que a gente é chato. A gente é chato na liturgia. A liturgia ela pode ser falada em alta, baixa. Infelizmente a gente esquece o que é liturgia, porque esquecemos que é doxo. Mas a igreja presbiteriana era conhecida como a igreja alta liturgia, agora a gente está perdendo isso. A gente é chato com a nossa confissão de fé, porque nós somos muito docentes, nós regemos isso e nós somos muito importantes em administração. E é por isso que nós temos as nossas confissões. A igreja presbiteriana é muito baseada em confissões. E os presbíteros, tá certo? Junto com o diácono, elas vão formar então uma igreja. Olha a diferença. Aqui as igrejas se juntam e tornam as convenções, tá? Aqui é de cima para de baixo para cima. Os presbíteros, as igrejas, se unem e a partir de algumas igrejas, nós formamos o presbitério, que é regido por um presbítero regente escolhido das igrejas que se reúnem para o presbitério. Nós escolhemos alguém. Só que os presbitérios se reúnem e elas se tornam sínodos. E finalmente daí que é a grande convenção presbiteriana. Vocês entenderam? Aí é nacional. Tá bom? Normalmente os sínodos, então elas são num estado muito grande, elas podem ter 2 sínodos, por exemplo em São Paulo, que é um estado grande. Elas podem ter um sínodo. Mas os presbitérios são vários e elas se unem em igreja. Dessa forma, o poder é sempre de baixo para cima. Porque nós queremos que se o Espírito Santo rege, todo mundo, todas as pessoas, todos os nossos membros, se elas orarem, elas vão expressar o voto que vai revelar a vontade de Deus. E isso vai de baixo para cima sempre. Tudo bem até aí? Tudo jóia? Ok. Qual é a igreja melhor? Não existe. Todas são boas. Eu sempre falo que a igreja é onde você congrega. E ela tem que ser boa, porque você está lá não para ver as pessoas, mas para encontrar Jesus Cristo. Se aquela igreja não te fizer encontrar Jesus Cristo, aquela igreja não presta para você. Esta é a única diferença da igreja de hoje. Porém, como presbítera, eu vou xingar, vou brigar, e eu vou rasgar, bater, se tiver uma heresia. Mas eu nunca vou desprezar
um irmão que prefere o batismo pela água, imerso. Entendeu a diferença? Essa igreja a gente não faz, mas temos que amar. Porque isso não me interessa, isso não me importa se você é por aspersão, pouca água, muita água. Mas aqui a gente tem que brigar pela nossa teologia, pela nossa confissão de fé, por aquilo que a igreja crê. Tudo bem? Temos que brigar pelas coisas importantes. E a coisa importante, o que é? É a palavra de Cristo. É o Evangelho. É o que está na Bíblia. Isso que interessa. Tudo bem? Mas vocês têm que entender por que vocês estão nessa igreja. Vocês estão caindo de paraquedas e vocês não sabem como funciona. Vocês têm que entender. Esse é o sistema presbiteriano. Eu já tive pessoas que nunca quiseram ser membros da igreja presbiteriana porque eles são batistas de coração. Glória a Deus. Tá certo? Mas isso não impede você vir à igreja. Concorda comigo? Tá certo? Ela só não vai ser membro, mas ela congrega. Ela é corpo do Cristo espiritual. Certo? Eu sou presbiteriana por opção. E eu entendi isso velho. Se um dia a igreja presbiteriana fechar Vida Nova, ou se eu for para outra igreja, eu vou procurar a igreja presbiteriana. Porque eu creio, porque eu sou aliancista. Eu tenho uma teologia que eu acredito dentro da administração. Eu sou mista, mas eu sou. Umas horas eu sou dispensacionalista, mas tudo bem, isso é um assunto. Mas o que eu quero dizer é que eu de coração, eu sou isso. Eu escolhi ser presbiteriano. Deu para entender? Mas isso não me nega que eu, junto com meu irmão da Assembleia, possamos cultuar a Deus juntos, que nós somos uma igreja em Cristo. Deu para entender isso? Ok. E aí, eu quero dar duas definições para vocês do que é igreja. A igreja, por definição, ela tem que ser una, ela tem que ser santa. Agora eu vou deixar vocês loucos. Ela tem que ser católica. E ela tem que ser apostólica. Agora eu vou deixar vocês loucas. Loucas, porque eu vou começar por aí. Karen, o que é católica? Definição. Vamos começar a fazer Ave Maria cheia de graça aqui? O que é católica? Vamos começar pelo mais fácil. O que é una? Muito bem. Aqui você chamou uno, né? Não é uno, é una. De unidade. A igreja tem que ser una. Sabe o que nos faz reunirmos aqui em unidade? Espírito Santo. Hã? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Mas não só isso. O que ele faz a gente ser um? Igreja, corpo. É o corpo. O que faz a gente ser um é a nossa mesma fé na salvação de Cristo Jesus. Porque aquela coisa que eu falei, né? Desculpa, viu, Tantã? Eu chamei de Turtle, mas olha, se você entrar, vai ter 2 ilhas. Lá em Belize, que um dia, quem sabe, o sonho de consumo, eu ainda vou para esse Turtle name ali. Eu tava... perdi o negócio, né, que eu estava falando. Mas o que nos faz unir, que a gente está juntos aqui, é Cristo Jesus. E aquele que eu estava brincando, provocando você, que a gente não consegue colocar um ucraniano e um russo hoje, porque hoje ainda tem muitas feridas. Mas um dia, se eles verdadeiramente tiverem Cristo, eles vão ter que ver um senso comum. Eu tenho minhas preferências políticas, mas eu sou capaz, da mesma forma que um lulista e um bolsonarista podem frequentar a mesma igreja. Porque o que nos une não é a política, mas Cristo Jesus. Isso tem que ser a nossa unidade. A Bíblia, Cristo Jesus. Evidentemente, eu não sou louca de colocar um ucraniano e um russo na mesma igreja. Acho que a gente tem que separar por enquanto, aqui na Terra, tem muitas coisas. Mas um dia, quem sabe? Porque lá no céu, isso não vai ter problema. Então, a unidade. Ela tem que ser santa. Eu já falei o que é santo. O que é santo, meu amigo? Posso entrar na frente.
santo. Buscar a santidade, buscar ser separado. Separado, nós somos separados. Separados de Cristo, por Cristo, né? E é a palavra mais chata do mundo. O que é católico? Quem sabe falar aqui? Muito bem! Fantástico! Então, aleluia, irmão, agora nós vamos ser Edir Macedo. Pedir mais cedo, né? Edir Macedo. Vamos ser universal? Sabe o nosso credo? Eu sinto muita falta quando a gente não professa o credo de vez em quando. De vez em quando na igreja a gente tem que falar um pouco do credo. O credo de Niceno verteu muito sangue para a gente poder ter chegado a esse credo de Niceno. Foi muita briga. E nós falamos, creio na igreja santa católica, tá? No sentido que a igreja, ela é para todos. Ela é aberta. Ela congrega o mundo inteiro. Aqui eu estou unida em corpo em Cristo de uma forma milagrosa, que eu não sei explicar, com as igrejas que estão no Japão agora com o coronavírus. Eu estou unida no mesmo corpo de Cristo com a igreja da África, que estão reunidas em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós somos católicos universais, certo? Duas heresias. De una? Una é porque nós estamos unidos num só fé. Em Cristo Jesus. Uma coisa é a nossa fé em Cristo Jesus, aquele que salva, que nos verteu do sangue para nos salvar do pecado, e hoje ele é o nosso senhorio. A igreja em que Cristo Jesus é a cabeça. Então nós temos uma unidade nesse contexto, ela é una. A igreja de Testemunho de Jeová não pode ser a nossa igreja una, porque ela professa que Jesus era um profeta. Jesus não é Deus, não é igual a Deus. Eles não professam, por isso que a nossa confissão de fé tem que ser muito importante. Nós cremos num Deus único e verdadeiro, Criador do céu e da terra, cremos na Trindade, cremos na salvação de Jesus Cristo, que somente pela graça de Jesus Cristo somos salvos. Nós recebemos o poder do Espírito Santo, e o poder do Espírito Santo é dado para todos aqueles que nele creem e professam o seu nome. Se tu com sua boca confessares que ele é Deus, né, que Jesus é seu Salvador, nós somos salvos, certo? E nós cremos que nós temos um corpo em Cristo, cujo Cristo Jesus é a cabeça. Então nós temos uma igreja una, santa, católica, e ela é apostólica. Mas qual que é a diferença de una e católica? A referência? A una é a unidade, a una que nós unimos e estamos em Cristo, e católica é porque nós estamos juntos nesse contexto, tá certo? Isso nos une em um, e isto nos torna universal, né? E ela é apostólica, ela tem um trabalho apostolado. A igreja de hoje, nós não cremos do apóstolo no contexto de que eu sou apóstolo, tá? Apóstolos foram os únicos 12 da qual Jesus escolheu. Jesus teve mais de 100, 200, 300 seguidores, mas 12 foram os apóstolos. Então nós não usamos o nome apóstolo indiscriminadamente, tá certo? Então a igreja renascer, eu sei que eles chamam de apóstolo, bispo, sei lá como é que eles usam, a gente não vai entrar, mas para igrejas mais confessionais, nós queremos que os apóstolos foram os 12. Quando Judas morreu, Paulo fez. Eles têm que ter visto Cristo, eles devem ter o quê? Eles viveram com Jesus, tiveram um chamado especial por eles. E aí nós temos todo um administrativo que nós temos com a igreja apostólica, por isso que a gente chama, que a gente tem um mandato. E nós recebemos isso, certo? Mas o que eu mais quero falar com vocês não é isso. Eu quero, porque o tempo é muito curto, eu quero falar do que é de verdade para mim, a igreja para mim, que eu vou falar em vermelho. A igreja para mim, ela é uma comunidade. Logo sempre tanto. Minhas aulas sempre vão ter nomes teológicos. Vocês têm que se acostumar com isso. Senão a gente vai ficar só no Jesus te ama, pelo amor de Deus, continue falando. Nós ficamos só em linguagem de bebê. Babá, dadá, dudu, tá certo? Né? Papá.
E aí vocês crescem um pouco e você fala, eu quero papai, eu quero comer. Aí ficamos nisso só, entende? A gente tem que entender algumas coisas. Quando a gente fala de o que é quando a gente fala de pneumologia, quando a gente fala sobre eclesiologia, vocês têm que estar familiarizados com isso, tá certo? Vamos crescer um pouco também em termos de cultura teológica, tá? Ela tem que ser pneumodinâmica. E ela tem que ser dramática emocional. Eu não sou inteligente o suficiente para ver com isso. Isso aqui Isso aqui são os teólogos que vieram com isso, certo? Então vamos lá. O que é logo? Palavra. A palavra. Quando a gente usa a palavra logos, onde é que aparece isso na Bíblia? E o Logos se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, né? Onde é que está escrito? Muito bem, olha, eu tenho uma ótima, essa aluna já tem nota 10, não precisa mais assistir a aula. Logo, excêntrico. Centro. Ela tem que ser centrada em Cristo Jesus. Ela tem que ser centrada em Cristo Jesus. E vocês vão ver que em tudo na Bíblia ela é triuna. A Trindade sempre se revela. Ela tem que ser centrada no Filho, que é a cabeça, que é o Senhor, que é aquele que o quê? Aquele que lidera sobre nós. A igreja não pode funcionar sem Jesus. Por isso que ela tem que ter uma unidade em Cristo Jesus. Então ela é logocêntrica. Ela é logocêntrica porque ela é a palavra que encarnou. E essa palavra que encarnou, ela quer que nós falemos sobre o querido. Que é a palavra do reino, que é Jesus Cristo. Se a igreja que você frequentar, o dia que vocês mudarem, se vocês mudarem de país, vocês mudarem de cidade, se vocês um dia forem expatriados para o trabalho, se essa palavra que eles falam não é a palavra encarnada, não fala do querido, não fala do Evangelho de Cristo, ela não é logocêntrica, saia. Porque o Evangelho é inegociável. Por isso que eu falo que eu brigo, eu chuto, eu arranco o cabelo. Mas enquanto a gente não brigar pela nossa confissão, nós não estamos sendo logocêntricos. Nós não defendemos a palavra, que é tão preciosa, que foi encarnada e que Jesus morreu por isso, para instituir seu reino, para que nós fôssemos salvos. Por isso, gente, as igrejas hoje que falam, tudo bem, contanto que você tem o amor, a pinóia. Eu não vim buscar amor, eu vim buscar Cristo. Vocês entenderam, gente? E dentro de nós vamos ter quebra-pau, porque nós somos humanos. Nós vamos ter diferenças. Nós vamos ter problemas. Porque a igreja é problema. E no dia que não tiver problema, essa igreja é falsa. Porque ela é aquela, assim, tipo o mundo Barbie, né? Vamos usar Barbie agora. Ai, tudo perfeito. Eu não assisti ainda, não sei o que é isso. É uma igreja Barbie, gente. A igreja verdadeira se xinga, se chora e depois se abraça, se pede perdão. Mas ela é logocêntrica. Ok? E ela é pneumodinâmica. Pneumo. O que é pneumo, gente? Quem já foi um pneumologista? Você já foi? Né? Você já sabe o que é. Então, o que é um pneumologista?
É o cara que cuida do seu pulmão. Então o que o pulmão tem a ver com a igreja, meu Deus do céu? É ar? Ar, exatamente. Espírito Santo. É o ar. Né? É o sopro da vida. Quando Deus fez o homem, ele fez o ar, o sopro. Tá? Então, de novo, nós vamos ver a terceira pessoa do Espírito da Trindade, o Espírito Santo. É o Espírito, e graças a isso que vocês já falaram, dinâmica é dínamos. Dínamos em grego é força. É a força do Espírito Santo. O que me faz gostar da Anne não é porque eu gosto dela. O que me faz amar a Anne é porque o Espírito me permite. Porque eu, por mim, não amava ninguém de vocês, tá bom? Sou você. Só, posso falar, eu me basto. Eu gosto muito de ficar sozinha. Por que eu tenho que vir meus domingos e deixar meu marido sozinho em casa, que sempre fica reclamando que está de novo almoçando sozinho para mim aqui? Eu sou egocêntrica. Mas eu pneumodinamos a força do Espírito Santo que nos impulsiona a amar o próximo. Sem pedir nada em troca. Porque senão isso é um comércio. Não estamos aqui para isso. Comunidade de Cristo, pneumodinâmica, que é isso que nos impulsiona a fazer a igreja funcionar. E ela tem que ser missional. Porque o Pai me enviou e eu vos enviei. A partir do momento que a gente não é missional, a igreja perdeu a função de ser igreja. Sabe por quê? Virou clube de amiguinhos. E clube amiguinhos eu prefiro no Pinheiros, tá, gente? Dá licença. Pelo menos lá tem piscina, né? Tem coisa bonita para eu fazer, não é verdade? Ficar aqui ouvindo, porque o irmão perdeu o emprego, porque outro está com câncer e a gente se reunir e orar por uma menina que vai operar dia 6, o que eu tenho a ver com isso, não é? Não é gostoso ficar lá no clube, tomando sol, batendo bolinha, alguns tomam uma caipirinha, não bebo, mas tudo bem, não é? É muito mais gostoso. E se a gente não tem esse trabalho, e ele é dramático, porque é o drama dói. Por isso que as pessoas não querem assistir drama, querem romance, comédia, porque drama dói. A missão tem que ter drama, tem que ter emoção, tem que ter amor, tem que se envolver. E se vocês não buscam uma igreja desse, e se a Igreja Vida Nova para deixar de ter isso, vamos fechar? Vamos fechar. Eu tenho mais coisa para fazer também. Sabe o que é bom para mim? Às 7 horas da noite a gente vai na igreja presbiteriana da Vida Nova, que eu amo de paixão. Vejo um coral lindo, tem os hinos que eu amo, é o jeito que eu gosto de culto. Eu fico lá, assisto, vou embora, tranco a porta, pronto, acabou, sabe? Mas se nós estamos aqui, se vocês querem embarcar aqui, o convite é que nós tornemos uma igreja que tem as marcas que Deus quer que nós tenhamos. E por fim, quando vocês entrarem por essa porta, não esqueça que nós viemos aqui para buscar o dócil, o brilho. Você não veio aqui para buscar a Gabriela. Por sinal, seu testemunho é lindo. Me ajuda. Mas eu não vim por causa do seu testemunho. Entendeu? Eu vim aqui porque eu quero ter uma sombra. Sabe? Tem que ser aquele assombro que quando você está no culto, mesmo que a pregação seja horrível, eu já vi várias. Mas aí você senta e fala, eu tive um encontro com Jesus. Hoje. Eu vim encontrar com Jesus aqui.
Porque senão seu tempo de domingo vai dormir, por favor. A pior coisa que a gente tem quando a gente sai da aula. E o assunto que assim que eu vejo eles saírem, eles estão falando sobre... Você viu o futebol de hoje? Não há assombro, não há encontro com o doxo. Sabe que às vezes eu fico muito triste? O pessoal quando acaba o culto... Gente, eu acabei de ter encontro com Jesus. Deixa eu fazer minha oração de finalização. Deixa eu cantar o amém. Deixa eu receber a bênção. Nossa, que lindo. Que lindo que é a bênção. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é a graça de qualquer um. O amor de Deus. É a comunhão do Espírito Santo. O pastor Young, quando ele fez essa igreja, ele falava a parte mais importante do culto é quando ele dá a bênção para vocês no final. Porque isso faz parte da liturgia. E você canta amém. Você não canta para ele, amém, amém, não, porque você canta amém porque você crê que aquela bênção você teve um encontro com Cristo. E aí você faz os seus 10 minutos, 5 minutinhos de agradecer a Deus por aquilo que você ouviu. Esse vai embora. Se vocês não tiverem esse encontro, esse assunto, encontro pessoal com Cristo, nós erramos de ser igreja. O que nós estamos ensinando para os nossos pais? Clube social, comunidade de pronto-socorro espiritual, tem psicólogos melhores que nós. Com a Larissa, eu dou o telefone dela para vocês. E dentro dessa encontro pessoal com Jesus, naturalmente, nós vamos amar o próximo. Porque o amor de Cristo é quem me faz amar vocês. Isso é uma verdadeira igreja. É isso que eu quero. Tá bom. Passei 5